temíveis e glorificados profetas do Senhor Deus Yahweh. 1h, povo abençoado, estou vindo até vocês agora. 6 ou 5 minutos para 1h. Eu estou vindo até vocês porque o Senhor falou. Tem sido muito ocupado algumas vezes a igreja no Quênia. Há um problema. Eles querem agir como bebês. Quando eu estou tão ocupado com outras nações e eles têm o maior avivamento que você não encontra em nenhuma outra nação, então algumas vezes vocês veem eles tentando lidar comigo assim. Isso aqui aconteceu aqui, aquilo aconteceu. É por isso que eu atrasei em vir até vocês, porque eu deveria estar indo para o Paraguai. Então o Senhor cancelou porque eu estava muito cansado. E agora eles vão preparar uma reunião em Assunção, em nenhuma outra cidade. Então pedi para o presidente dos pastores lá para preparar uma conferência na cidade capital. Eu vou pedir ao Irapuã e ao Visconde para preparar uma conferência na cidade capital. Enquanto isso, eu estou muito ocupado, muito pesado aqui, porque estamos tentando voltar ao horário, fuso horário original, porque estávamos do outro lado. Mas Ele nos deu tempo para vir até vocês, para falarmos e para podermos nos restabelecer antes de começarmos a missão para Botsuana. Todo este tempo, a igreja do Quênia age como bebê. Eles não veem que o Senhor colocou o maior avivamento somente aqui. E algumas vezes eles lidam relaxadamente, ou eles dizem, isso aqui aconteceu em Yugi, isso aqui aconteceu em Siaya. Isso aqui não é uma igreja tribal, não mesmo. Isso não pertence a nenhuma tribo. Eu acho que todos já sabem isso agora. Então, arcebispo Michael Niswand, que quase destruiu a igreja na Alemanha, ele trouxe apostasia inacreditável. Eu espero que ele tenha se arrependido hoje diante do Conselho Nacional, porque o Senhor falou e eu quero vir até vocês, mas aí eles vêm para mim e falam, aconteceu isso aqui, aquilo ali. Não, isto não é uma igreja tribal. Então, eu venho até vocês, povo abençoado, neste tempo. Eu sei que atrasou um pouco o relógio. Agora falta 4 minutos para 1h no horário da África Oriental. E neste tempo, enquanto eu venho até vocês, povo abençoado, o Deus Todo-Poderoso falou comigo. Primeiro, houve uma conversa por alguns dias. Deixe-me colocar essa advertência diante de vocês, povo abençoado. Eu sei que quando eu vou às suas nações, povo abençoado, vocês lá fora nas nações, mas há algo que eu nunca mencionei para vocês. Eu achei que vocês já soubessem que fosse um conhecimento comum, e eu quero falar o que o Senhor tem falado nesses últimos dias. Eu sei que eu vou aos seus países, povo abençoado, com muito amor, e vocês veem que eu vou com muito amor, mas neste momento eu carrego a ira de Deus, a ira do Senhor Sabaote, o Senhor dos exércitos, e isso é tremenda ira. Vocês viram o que aconteceu na Venezuela, o que aconteceu no Japão, e vocês também veem o que aconteceu no Haiti, no Chile, México, Nepal, todos os lugares globalmente, Covid, Ebola, guerra da Ucrânia, Gaza, Irã. Eu acho que vocês todos já sabem, eu não quero dizer isso porque eu achei que vocês soubessem, mas de vez em quando eu menciono isso, mas é óbvio até mesmo para uma criança que eu carrego a mais pesada ira de Deus ao meu redor. É por isso que muitas vezes eu não gosto de cumprimentar as pessoas com a minha mão, porque você pode ficar ferido. A ira é tão imensa que você pode ter um câncer nos ossos se eu te cumprimentar. Então essa é a natureza do chamado, porque o Senhor me trouxe para julgar as nações que não se arrependeram. É por isso que eu voltei. Isto é claro para até mesmo uma criança. Você vê o terremoto do México, Venezuela, 70 mil sepultados. Japão sacudido violentamente com inacreditável ira imensurável. E na profecia você me ouve dizer brevemente, falando a respeito daquela estrada, e então os arbustos verdes
exortar-lhes. Então eu queria mencionar para vocês que mesmo enquanto eu vou até vocês nesta dispensação que está terminando, o Senhor quer fechá-lo para trazer o Messias e fechar esta era da igreja. Então essa é uma declaração e uma missão muito importante, povo abençoado, trazer a era da igreja ao fim. Então vocês veem a ministração da graça misturada com ira, porque nós estamos quase que na zona de intradispensação, porque o mesmo mensageiro que aparece nas duas dispensações é isso que está vindo, estes que estão vindo até vocês. Então você vê que está acabando a era da graça e estamos entrando na ira de Deus Todo-Poderoso. Estamos entrando na tribulação, quando o Senhor Todo-Poderoso agora vai julgar o mundo que rejeitou Cristo, os que não se arrependeram. É por isso que ele traz o precursor agora. Os princípios de tudo isso, quando eles dizem arrependa-se, México. Se você não se arrepender de Santa Morte, eu vou te julgar. Arrependa-se, Haiti, da imoralidade, da feitiçaria. Arrependa-se da imoralidade, Chile, Japão, tudo isso. Então, está misturando, dizendo para você, cuidado, isso está apontando. Está apontando para esta dispensação que está vindo. E agora nós estamos lentamente recebendo os ventos. Se você está em algum lugar na Europa ou lugares onde tem inverno pesado e vocês conhecem o vento do outono, você vê as folhas mudando, se tornando amarelas. Isso quer dizer que agora você vai se preparar para o pior. Então você vê os ventos frios do inverno que está chegando. Isso te diz que agora a tribulação está aqui. Agora que você vê os terremotos vindo, pestilências, e esse tipo de mensageiro está aqui. Então, uma coisa que eu não mencionei, porque achei que não fosse necessário, mas agora provavelmente eu acho que é importante. Quando eu vou às suas nações, eu vou com amor. Muito amor, povo abençoado, muito amor, tanto amor. O amor da graça, é por isso que os aleijados estão sendo levantados ao anúncio da vinda do Messias, abrindo os céus para vocês. Mas lembre-se da outra dispensação, nós literalmente vamos fechar o céu por 3 anos e meio. Então é uma coisa muito séria. Não é uma coisa para rir ou celebrar. Não, realmente você pode celebrar, porque é uma maravilha da Bíblia vindo, a realidade fluindo e a materialização daquilo que Deus prometeu. Deus se lembrou da sua aliança. Mas é uma coisa muito séria. Enquanto eu estou andando sobre a terra, nenhuma folha verde cresceu e eu não vejo pessoas naquela dispensação. Bilhões de pessoas, eu não os vejo. As pessoas morreram. Não teve chuva. Não aconteceu por muitos anos. Enquanto estamos andando, os edifícios estão tombando. Os edifícios, quando eu entro numa cidade, então, é uma conversa muito perigosa, povo abençoado. É por isso que eu estou dizendo, enquanto dispensamos a graça, aleijados andando, cegos, mudos, os surdos ouvindo, então estamos anunciando graciosa vinda do Messias, glorioso retorno de Cristo. Isto é agora. E então, depois disso, agora você já vê os terremotos e tudo isso. Isso você pode dizer que depois disso agora. Então, uma coisa que eu não mencionei para vocês, povo abençoado, eu digo globalmente para salvar vocês, é que nós carregamos a muito pesada ira de Deus, a ira inacreditável. Venezuela é um caso, o Japão está diante dos seus olhos aqui. Haiti, você também pode ver a Ucrânia, olha o que está acontecendo em Gaza, Irã e tudo isso, entendem? Isso é massiva ira. O Senhor preparou desta forma desde a criação do tempo para que nós viéssemos e executássemos a ira do Cordeiro. Nós somos os instrumentos que Ele vai usar para dizer-lhes para se arrepender. Essas coisas vêm do Senhor, profetizam e acontecem, mas Jesus falou disso na profecia das oliveiras.
Então, quando falou do Covid, 20 mil pessoas morreram. Então, 20 milhões de pessoas morreram. Então, você sabe que muitos dos seus países, quando eu termino no quarto do hotel, as pessoas tentam correr para lá. Pastores tentam ir para a sala dos hotéis onde eu estive. Alguns deles querem deitar na cama, pegam minha toalha, tentam esfregar nos seus corpos para ver se eles podem roubar a unção do Senhor. Isso eu não queria compartilhar, mas é o tempo para isso. Algumas vezes é muito perigoso porque nós temos segurança. Alguma vez você vai a um lugar e você descobre que você recebeu uma nova segurança, esse fica na porta e o outro vai com você para a reunião. E eu posso ver tudo. Algumas vezes você vê que o novo que eu não conheço apareceu. Então você entende que ele tem uma chave extra, enquanto eu agora estou na conferência, começo a pregar, ele vai lá e abre. Por quê? Porque esses grandes nomes que você vê globalmente, aqueles, se eu falar da quantidade, eles querem apenas roubar um pouco dessa unção. Então, nós já vimos tudo. Então, eu quero ressaltar o seguinte, que é muito mortal, é extremamente mortal, é isso que nós não queríamos mencionar. Muito mortal para vocês fazerem isso, porque eu já vi muitas pessoas que ficaram feridos, eles morreram, dormiram, inacreditável, como vocês sabem. Jeová, você não pode brincar com o Senhor. Então, quando nós vamos até vocês, eu vejo que muitas vezes quando eu saio do quarto do hotel e vou embora, os pastores correm para lá, pagam dinheiro para as camareiras para ir lá deitar na cama e se esfregar com a minha toalha. Isso é inacreditável. Inacreditável. Eles podem pegar cânceres muito agressivos. Vocês sabem, eu acho que algumas vezes, uma ou duas, eu compartilhei com o conselho. As pessoas morreram. É muito sério, então muito mortal. É por isso que quando eu saio do quarto do hotel, normalmente eu cancelo a unção. Eu fico na porta, então cancelo a unção, porque eu sei que alguém tenta tocar esta xícara, tocar naquela toalha de banho, deitar nesta cama. Ai, a queda humana desta era. Não façam isso, porque o Senhor fala comigo antes e Ele continua falando comigo sobre isso. E então, ele me mostra cânceres agressivos, alguns ficam loucos, é inacreditável. Eu carrego a ira de Yahweh, por favor. Isso é para vocês que estão lá fora no mundo. Você sabe que estamos em uma queda, um mundo muito doentio agora, quando pastores fazem qualquer coisa para receber unção. Não mesmo, você não pode roubar a unção de Deus. Não, você não pode. Você não pode. Ai, Deus está dormindo, Ele não vai me ver roubando a unção. Você não pode fazer isso. Então, por favor, eu queria mencionar isto enquanto eu venho até vocês nas suas nações. Se tomem muito cuidado, não sejam desviados por Satanás, que quando eu saio de Bogotá ou saio de São Paulo, vocês correm para o quarto para tentar pegar qualquer coisa e esfregar em você. Que toalha ele usou? É por isso que algumas vezes a nossa equipe do escritório central que viajam conosco, eles carregam todo o enxoval daqui, porque eles não querem que as pessoas sejam feridas. E eu oro por eles de uma forma especial para que Deus dê permissão ao acesso delas. Então é muito inacreditável. Pessoas morreram, é inacreditável. Tocando toalhas e fazendo isso. Não, você não pode roubar a unção do Senhor, não mesmo. Na verdade, o Senhor pode te humilhar. Tome muito cuidado. Eu nunca quis compartilhar isso, mas tem acontecido e pessoas têm sido feridas, acabando com os cânceres mais agressivos e incuráveis. Então, vocês sabem, então dormem. É uma coisa terrível ver a ministração, ver alguém como eu ministrando na face da terra. Isso traz muita responsabilidade para os consumidores desta ministração. É por isso que uma das coisas que o Senhor levantou foi a murmuração. Todos que murmuraram contra mim, a resposta está na Bíblia. Até mesmo o Pai me disse por voz. Ele diz que nem mesmo Ele pode removê-los de lá se eles cruzarem essa linha. Ele não pode.
ele teria que escrever a Bíblia novamente, uma outra Bíblia. Então, é uma responsabilidade muito séria, uma coisa muito séria para eu vir até vocês, povo abençoado, muito sério. É extremamente sério. Murmuração é imperdoável. Essa é... You read the Bible, the penalty is death. Você lê e a penalidade é morte. Ele é o mesmo Yahweh. Tome muito cuidado quando ele envia um profeta desta natureza, até mesmo a identidade deles no Antigo Testamento. Então você não vai querer brincar com essa zona. Essa é uma zona misturada porque eles estão dispensando a graça e uma séria ira. São 70 mil soterrados na Venezuela. É inacreditável. Então eu queria mencionar isso para os que estão sintonizados globalmente. Porque vocês são possuídos querendo unção. Não, você não pode. O Senhor sabe a quem Ele unge. E sim, de fato, eu posso falar com Ele para te unjar. Isso é totalmente diferente. Outro eixo, essa é uma conversa entre o Senhor e eu, porque o Senhor honra este servo. Ele me honra, então Ele me concede. Mas você dizer, deixe-me roubar a unção, então toda vez que eu vou até vocês em qualquer país, você sabe, as pessoas caídas desta era, vamos correr lá, vamos pegar uma toalha, ainda está fechado o quarto. Então, quando você pega uma camisa, alguma coisa, eu vejo daqui. Eu me lembro de um pastor muito sênior globalmente, uma vez, ele pegou e ele realmente morreu. Então isso é muito cuidado. Vamos tomar cuidado, nós não compartilhamos isso. Acho que é um conhecimento comum de vocês, mas isso que navega ao nosso redor, até uma criança dirá, não, tem muita ira lá. Então muitas vezes ele está falando desta dispensação, que nós já estamos farejando a ira, a dispensação da ira. Então isso é muito sério, muito sério. Extremamente. Então, quando nós vemos até vocês, não digam, ele saiu da sala do quarto do hotel, deixe-me ir lá e dormir no quarto, deixe-me lá pegar o sabonete que ele usou. Então, por isso que a equipe do escritório central é muito crítica, é muito importante, porque nós saímos do quarto. Somente a equipe do escritório, Senhor, eu orei por eles para que a ira não toque neles, e o Eric e Lynette. Algumas pessoas particulares que eu já pedi para o Senhor dar permissão para eles entrarem. Eric Oguta, Lynette Aguiza e a equipe aqui do escritório central. Mas qualquer outra pessoa inacreditável, você não vai querer fazer isso, é inacreditável. Nós carregamos uma ira inacreditável, todos sabem agora. A ira do próprio Yahweh andando na terra, então você não vai querer. Covid, já 20 milhões de pessoas morreram. Isso é 20 milhões de pessoas. E a ira é ininterrupta. Enquanto estamos dispensando a graça, então a ira. Então é aqui que eu queria alertar vocês. Agora o Senhor falou comigo, Ele me levou no céu. O Senhor Todo-Poderoso me levou no céu. Ele tem me levado ao céu nestes 2 últimos dias. E hoje o Senhor me levou ao céu, Ele me deu as folhas da árvore da vida. As folhas da árvore da vida. E estas folhas floresceram de uma maneira muito tremenda, em diferentes níveis, super verdes, como se você tivesse essas folhas que você colocou fertilizante e todos os nutrientes. Então, ela se tornou verde, saudável, gloriosa, como se o verde fosse um verde profundo e muito brilhante em diferentes níveis. Então ele está falando isso ontem e hoje, é por isso que eu venho até vocês. Isso significa que durante este curto tempo que estamos nos preparando para Botsuana, o Senhor está dizendo que Ele aumentou a unção que Ele colocou nos seus servos, que Ele colocou sobre mim para trazer cura e restauração para vocês, as nações. Esta é a conversa fundamental aqui. E é impressionante, em um tempo tal, quando a terra está cheia de falsidade, esse tipo de coisa, em um tempo ele me mostrou alguns pastores que usam equipamentos elétricos para as pessoas caírem. Eles põem eletricidade e as pessoas caem. Esse é o tempo da apostasia,
o tempo dos últimos dias da era da igreja, é isso que o Senhor está dizendo, que Ele aumentou a unção e me deu as folhas da árvore da vida. Então, durante este tempo, eu estarei decretando curas, então aleijados vão levantar, e é impressionante porque você vê, a igreja no Quênia é a que é mais beneficiada. A greater beneficiary, the church in Kenya. Ela é a mais beneficiada, grandemente beneficiada, a igreja do Quênia. É por isso que eu espero maturidade da igreja do Quênia. Maturidade, Michael Nizel conduz a igreja muito bem, muito rígido, porque isso não está em nenhum outro lugar. Com muito cuidado, porque o Senhor está observando como vocês cuidam, muito sério. Ele vê como vocês estão utilizando tudo isso. Então, é muito importante neste tempo, é muito crítico nesta hora, que vocês mantenham, haverá mais. E você sabe que todas as nações é aberto para eles. Mas eu não sei porque eles parecem ser jovens as nações lá fora. Eles agem como crianças, jovens. Alguns deles, eles nem querem que eu vá até eles para prepará-los. É simplesmente inacreditável, inimaginável. Que você pode me recusar para ir e preparar você. Então, óbvio que Yahweh, o dono do céu, me enviou. É inacreditável, é impensável. Então, mas agora, eu não sei por que eles são tão crianças, infantis. Então, este é o tempo para vocês terem maiores igrejas, ter igrejas em todas as cidades. Eu nem preciso ir lá, porque a mensagem é óbvia e clara. O Messias está vindo, arrependam-se, sejam santos. Prepare o caminho para o glorioso retorno de Cristo. E todas as escrituras da Bíblia, você lê santidade de Gênesis até Apocalipse. A igreja lá fora parecem crianças, eles agem como crianças, como jovens, não sei porquê. Entretanto, o tempo está esgotando, está acabando, o tempo acabou. Quando você vê eles agem como crianças, eu não sei por que este é o caso. Entretanto, no Quênia, aqueles que são sérios, esquece Hughes e Siaya que eu falei, mas o resto aqui você pode ver como massivo. É um avivamento muito massivo, muito massivo. Eu sei que o arcebispo vai lidar com Nyanza, porque Nyanza sempre foi um problema desde o início até agora, já é tarde demais. Mas de qualquer forma, porque eu acho que eles são tribais. Não, isso não é uma situação tribal. Não, esta não é a sua igreja tribal. Mas você vê muito avivamento aqui. Philip de Conoim, olha o que ele está fazendo. A igreja está lotada. Edwin. Em Wihoko vai ser massivo. Ele construiu 4, 5 enormes altares, 3, 4 mil membros cada um. Então, não sei por que Quênia parece ser o maior beneficiário todas as vezes que o Senhor anuncia aumento da unção, aleijados andando. Agora mesmo um aleijado, até mesmo a chegada, Barasa, tremenda glória, a glória manifesta de Cristo. A glória total de Deus intocada, aleijados andando lá. Vocês viram na chegada. Mas as outras nações, já é tempo de fazer isso. Nós vamos, abrimos olhos cegos, levantamos aleijados, comemos na mesma mesa, do mesmo alimento. Vocês estão comendo o mesmo alimento. E já é tempo da igreja crescer. E quando nós vamos às suas nações, nós vamos apenas às cidades capitais. Quando chega, depois de um tempo, você pode ir a outros, mas as cidades capitais são massivas. Exigem provavelmente 100 reuniões. Se você olhar a cidade de Paris, exige 100 reuniões. A cidade de Bogotá exige mais de 100, São Paulo e tudo isso. Então, nós podemos ir somente às cidades capitais. E a cidade capital precisa de várias visitações. É por isso que cada nação precisa ser visitada, desde a Ásia, África,
Até mesmo a Austrália, você vê, a igreja parece criança lá, não sei porquê, eu não entendo. Vocês têm tudo, vocês deveriam estar construindo enormes igrejas. A mensagem de vocês é correta, vocês têm a glória de Deus no ministério, o anúncio de Deus no ministério, a nuvem de Deus neste ministério. Vocês têm a sombra de Deus neste ministério, os aleijados do Senhor, os milagres de Jesus, os cegos, os surdos, os mudos. As profecias que estão sacudindo a terra inteira estão acontecendo aqui. Por que não tem grandes igrejas? Por que não ter o peso pelo seu povo, piedade deles? O lago de fogo é inacreditável, povo abençoado. Então, este é a parte chocante de esta conversa, porque o Senhor diz que Ele me deu as folhas da árvore da vida, eu vejo o florescer das folhas, e o meu anseio é que isso deve afetar todas as nações. Quando eu faço um decreto, como agora estou decretando, que no poderoso nome de Jesus, que todos os aleijados levantem e andem. Com este decreto, os aleijados vão levantar e andar no Quênia. Mas eu estou ansiando para ver, eu anseio ao desejo do meu coração no mundo inteiro, os que estão sintonizados, para que o avivamento possa incendiar através de todas as nações. Agora, o terremoto que vocês viram na Venezuela e também no Japão estão sendo lidados com eles agora. O Senhor está pedindo para prestação de conta e responsabilidade moral. Ele está trazendo correção, porque isso é disciplina para as nações que tomaram o caminho errado. Porque havia um acasamento massivo. Não sei se acontecia um trem, mas havia um casamento. Eu não sei. Muitas pessoas casam, mas parecia que as pessoas, a ermo, eles escolhem qualquer mulher para se tornar a sua esposa, qualquer uma. Eu não entendo o que o Senhor me mostrou. É como que as pessoas estavam sentadas lá e eles escolheram qualquer mulher para se casar e eles então fazem um casamento em massa, várias pessoas, vários casamentos. E estava acontecendo isso. Não sei se eram religiões orientais, budistas, e aconteceu exatamente no momento do terremoto. Eu acho que isso entristeceu o Senhor. Ele trouxe correção, disciplina, responsabilidade. Ele está pedindo arrependimento. Ele não está pedindo, ele está exigindo arrependimento para que as nações possam voltar para ele. É Deus trazendo correção na terra. E ele está exigindo pela sua justiça e a santidade da cruz. Jesus veio, você não pode ignorar isto. É por isso que no livro de Hebreus, capítulo 12, ele diz o seguinte, Hebreus, capítulo 12, enquanto terminamos esta conversa, há um grande avivamento vindo, o Senhor me levou ao céu, ontem e hoje ele me deu as folhas da árvore da vida, e a forma como eles floresceram no chão foi inacreditável, inacreditável na terra. Muito, muito sério. Entretanto, há um outro terremoto vindo ao Japão, que eu anunciei quando eu estava lá em Kawasaki, com tsunami. Então, este é um tempo muito sensível, povo abençoado, extremamente. Então, Romanos 12, ele diz, versículo 6. O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 6, ele diz... Nós temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se o seu dom é de profecia, então profetize de acordo com a sua fé. Profetize de acordo com a sua fé. Se é servir, então sirva. Se é ensinar, então ensine. Então, este é um tempo muito poderoso quando o Senhor quer correção na igreja. Ele está dizendo que qualquer que seja o dom que você tem agora, tem que apontar para a vinda do Rei, para trazer correção, para corrigir a doutrina, os erros doutrinários que têm acontecido, para trazer o seu povo de volta para o caminho do céu. Infelizmente, nós temos que usar
terremotos e juízos, mas sem os juízos as pessoas se desviam. O pecado toma conta. Então, estes juízos que vocês veem revela a santidade, a glória e a soberania do Senhor, e também alerta este mundo de que o juízo está vindo. E neste juízo, Cristo é o juiz. Cristo Jesus, Ele é o juiz. Quando você vê a ira sendo derramada em forma de terremoto, ele diz, a ira de Deus está vindo e o juiz é Cristo Jesus, é Ele que está vindo para julgar. Este é um tempo muito sério, muito sensível, povo abençoado na vida da igreja. Apocalipse 20, eu vou ler o 13 e o 14, ele diz o seguinte. Apocalipse 20, eu vou ler o 12 e o 13, ele diz, e eu vi os mortos, pequenos e grandes, de pé diante do trono, e livros foram abertos, outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que eles tinham feito, segundo o que estava escrito nos livros. Ele é o juiz que está vindo. Você também pode ler em João 5:22. Então é um chamado à salvação. O Senhor está pedindo para as nações abandonarem a idolatria. Ele está usando isto para anunciar para vocês que o Messias está vindo. Nós teremos uma instrução mais elaborada, porque a partir daqui a uma semana o time virá no quartel-general, juntamente com todo o Conselho Nacional dos Bispos, porque eu vou dar uma conferência naquele dia. Você sabe que enquanto eu estou aqui, eu tenho que fazer uma conferência, então vocês podem escalar novamente, vocês podem fazer as suas agendas, os bispos das províncias estarão aqui e todo o conselho dos bispos estarão sentados aqui. Eu vou fazer uma conferência mais elaborada para abrir para vocês. E o Senhor está dizendo, o Messias está vindo, e quando você vê esses terremotos, você sabe que tem uma aceleração e a iminência do retorno de Cristo. Ele prometeu que iria retornar. Então isso deve te fazer agora focar no retorno dele, no retorno dele. Focados no céu agora. E se você ler o livro de Hebreus, capítulo 10, enquanto eu termino isso, Hebreus 10. O livro de Hebreus, capítulo 10. Ele diz o seguinte. Hebreus 10, versículo 37, ele diz o seguinte, ele diz, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará, este é Cristo. Ele está dizendo, em outras palavras, que a promessa de Deus é garantida ainda mais agora. Mesmo que você sentiu que ele está demorando, mas você vê os terremotos e os mensageiros envolvidos, os mensageiros prometidos na Bíblia, falando com as nações, está falando com você agora. Então você com certeza sabe que a promessa de Deus é garantida. Ele essencialmente estabeleceu, e em 1 Tessalonicenses 4, é a palavra imutável de Deus, a palavra autoritativa de Deus. Ele também está estabelecido nas alianças de Deus, como ele assegurou, usando sua própria autoridade. Não há nenhuma autoridade igual ou maior que pode jurar. Ele é a maior autoridade, só pode jurar por ele mesmo. Ele assegurou esta promessa que ele virá para te levar antes da tribulação. Por quê? Porque é parte do seu plano e do seu propósito divino. Então ele está dizendo que o juramento de Deus, Deus jurou a certeza de Deus de que o Messias está vindo, a certeza de que Cristo vai retornar. Você pode ver nos noticiários agora, guerra de Gaza, guerra do Irã, Líbano, Ucrânia, terremoto do Chile, do México, da Venezuela, você vê as chuvas, céus abertos, Covid, tudo está bem diante dos seus rostos. E ele está dizendo, portanto, perseverança e fidelidade será muito importante para a igreja agora. Então, quanto mais você permanece firme, para aqueles que ficarem firmes até o fim, serão salvos, a Bíblia diz. A certeza do retorno dele. A santidade é obrigatória agora. É estilo de vida. Agora, você mesmo, por si mesmo, deve escolher a santidade.
porque ele diz que o seu tempo divino está no seu próprio controle, mas os sinais já estão nos dizendo, mensageiros estão aqui preparando vocês e movendo com grande poder do próprio Senhor. Então, isso é uma experiência, é uma esperança para aqueles que estão sofrendo, estão gemendo por causa do que está acontecendo nessa terra. Tudo isso deve te fazer uma mudança, santidade, buscando a pureza, mudar sua conduta moral e ética. Como você olha para o céu agora, salvação da graça, você não pode abusar, o Messias está vindo. Mas o Senhor falou comigo, Ele me levou no céu e me deu as folhas da árvore da vida. E me mostrou massiva unção de cura que Ele derramou sobre mim. E eu vi muitas curas, aleijados andando, cegos, surdos, mudos, todo tipo de condição. As folhas desabrocharam impressionantemente, elas floresceram de uma forma muito histórica e chocante. E tudo isso com um propósito. Deus anseia que a sua alma entre no céu. Deus está anelando pelo seu coração para preparar vocês para a vinda do Messias, para que vocês não percam esse dia. Obrigado, o Messias está vindo. Obrigado.